Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro aqui na Hora do Dharma. E no encontro de hoje, a gente vai falar sobre a alegria de viver a vida sem perder a si, né? Como que a gente poderia abordar esse tema, né? Bom, em primeiro lugar, alegria para nós seria. A gente pode colocar isso como sendo as quatro qualidades incomensuráveis, né? Compaixão, amor, alegria e equanimidade, como a gente já sabe. E são qualidades que brotam dessa dimensão mais ampla da mente, dessa natureza mais ampla da mente, além do autocentramento. Ou a gente também poderia colocar alegria como sendo sukha, né? S-U-K-H-A, que é o quê? É uma alegria que se dá quando a pessoa ela está liberta, ela liberou, ou seja, ela conseguiu elucidar o movimento da mente e conseguiu ultrapassar o movimento de fixação aos venenos da mente, né? Então, como é que a gente poderia observar esse tema? A alegria de viver sem perder a si. A gente poderia, então, observar o que é que significa perder a si mesmo. Na verdade, o que é que significa perder a si mesmo? Significa, basicamente, não entender como que a realidade funciona, certo? Então, como que isso se dá? Isso se dá devido à ignorância sobre a nossa verdadeira natureza. Tá? Essa ignorância, ela tem um termo em sânscrito que traduz bem isso, que é avidya, né? Ou seja, estreitamento da visão, estreitamento da lucidez a partir de um foco onde eu estou jogando um jogo dentro do samsara. Tá? Então, por exemplo, sobre essa questão de ignorar o funcionamento da realidade, nós nem compreendemos como é que funcionam os pensamentos, né? Como é que funcionam as emoções. A gente realmente acredita, como os materialistas dizem, que as coisas funcionam apenas do lado de fora, né? E a gente exclui o funcionamento dos cinco elementos, como a nossa inteligência fundamental, nem cogita entender como é que funciona o karma nas nossas vidas, assim, né? Nem cogita entender como é que funcionam os três tipos de sofrimento, o sofrimento do, o sofrimento da mudança e o sofrimento do condicionamento à ignorância, né? E, e muito menos cogita entender o que a gente está chamando de insatisfatoriedade, né? Então, o tempo todo nós estamos em busca de algo, mas essa busca, ela não é completa. Ou é uma busca que nos conduz a mais insatisfação no final. É como se a gente estivesse sempre em busca de um galho prometido e esse galho prometido não chega, né? Esse exemplo é um exemplo dos mestres para simbolizar que a gente está sempre saltando de um lado para o outro, tá? E esse salto de um lado para o outro é muito próximo do movimento de um pássaro que está saltando de um lado para o outro em busca de um galho prometido. Então, qual é a questão em si? A questão aqui seria a gente poder entender como que a gente se engana, como que a mente se engana, né? E como que a gente cria a confusão sobre quem somos, né? E nessa forma, como que a gente cria essa sensação de separatividade, ou seja, delusão nas diversas situações, e a gente então começa a observar, na verdade, que nós não temos espaço interno para olhar para as nossas configurações, né, para os nossos impulsos contraditórios, justamente porque a gente está em movimento o tempo todo, e esse movimento, em geral, é um movimento neurótico, certo? Dentro desse movimento neurótico, a gente define a nossa alegria, né, como se aquilo fosse realmente uma alegria verdadeira, né, como se fosse uma eudaimonia, né, como dizem os gregos, ou eudaimonia. Mas, na verdade, o que a gente está buscando é uma luta entre uma euforia e o tédio, né? Então, a gente se move em busca do prazer e tenta evitar o desprazer. A gente se move em busca daquilo que a gente tem vontade e tenta evitar aquilo que a gente não tem vontade.
E aí a gente não consegue parar para observar onde que esse movimento tem nos levado, né? Então, em geral, o que a gente chama de alegria é depositar a nossa energia dentro de um pêndulo que ele vai oscilar entre expectativa e medo, né? E isso se dá devido à fixação, devido à ignorância sobre a nossa verdadeira natureza, né? Sobre a natureza da mente e assim por diante. Então, o que acontece? Uma forma, então, de observar e ter uma experiência de alegria, de viver a vida sem perder a si, é justamente fazendo o seguinte, ó. Se a gente conseguir olhar de modo mais amplo para aquilo que a gente está chamando de nós mesmos, a gente vai conseguir se descrever a partir das identidades e dos mundos de transmigração. Já que a gente entendeu que o movimento de transmigração, ele no final nos conduz à insatisfatoriedade, ele nos conduz ao sofrimento. Então, não é que o nosso movimento ele é de sofrimento, é que o movimento dentro da configuração das identidades e dos mundos de transmigração, devido à ignorância sobre como a realidade ela se configura, ele nos conduz ao sofrimento ou à perda de alegria. Tá? Então, uma forma, então, de a gente olhar para isso seria observar, por exemplo, como que as 6 classes de seres, ou como que as 6 emoções perturbadoras observam essa questão da alegria, tá? Então, a gente teria o orgulho, a inveja, o, o desejo e o apego, a preguiça, a carência e a raiva e o medo. Tá? Então, eu não vou conseguir me alongar aqui, mas a gente poderia depois fazer um vídeo sobre isso, tá? Porque a gente então descreveria o movimento de dukkha, D-U-K-A, ou D-U-K-H-A. Né? Dukkha significa mais ou menos assim, esse movimento de insatisfatoriedade constante. Então, eu estou sempre em busca de algo do lado de fora, e esse algo do lado de fora ele não consegue me satisfazer, porque eu ignoro, por exemplo, o movimento da impermanência e ignoro também o movimento do karma. Como que isso funciona, tá? No mínimo, eu deveria observar como que funciona a causa e efeito das coisas, mas eu não estou nem olhando para isso, porque a minha mente ela está totalmente moldada por uma busca incessante de prazer e tentar evitar a dor. Então, eu não consigo olhar de forma mais ampla porque o meu horizonte está moldado por uma coisa estreita, né? Então, se eu conseguir observar, por exemplo, o movimento dos 12 elos da roda da vida, né, que está descrito na segunda nobre verdade, isso vai me ajudar a entender, por exemplo, como que eu sento em silêncio e a partir da meditação eu consigo gerar uma lucidez sobre esse próprio processo e a partir daí eu tenho uma consciência maior sobre como direcionar a minha mente a partir de qualidades mais amplas. Essas qualidades mais amplas, elas estão descritas, por exemplo, pelas 4 qualidades incomensuráveis. Então vejam, a questão de a alegria de viver sem perder a si, ela vem por uma questão de já se mover a partir dessa lucidez, a partir de compaixão, amor, alegria, né? Isso para mim foi muito interessante, porque quando eu cheguei no budismo, uma das coisas mais interessantes que eu vi é que alegria não é algo que você vai buscar fora. Alegria é algo que você já tem, mas que devido ao engano de como você opera a mente, devido ao engano de se fixar nas identidades e seus mundos de transmigração, a pessoa acaba por perder essa alegria. Então ela cai num jogo de euforia e tédio, né? De prazer e dor, né? De fazer o que se tem vontade e evitar o que não se tem vontade de fazer. Então, quando a gente olha para essa mente estreita, é natural que tente brotar em nós uma motivação de querer andar de forma mais ampla. Então, a gente tem aí o aspecto de motivação, a gente também vai precisar de uma meditação que nos ajude a trazer esse contato com o que está surgindo na mente, sem precisar afastar ou agarrar, que é o movimento usual, certo? O movimento usual da mente é simplesmente o movimento de agarrar ou querer afastar o que surge, sem olhar de forma mais ampla, tá? E também seria interessante a gente ter uma prática de purificação. Então, vejam, eu aqui, o que é que eu estou tentando mostrar? Estou tentando mostrar que
a partir desse olhar mais amplo, que a gente vai chamar de bodhicitta dentro do budismo, nós já temos a alegria que a gente está buscando, certo? Essa alegria está descrita no quinto passo do nobre caminho de 8 passos, que é o ensinamento básico do budismo, né? Então a gente vai se mover com a visão correta de mundo. A gente vai se mover tentando trazer benefício aos seres. Só que como que a gente faz isso? Essa é a questão. Então, primeiro, a gente precisaria ter uma prática de motivação correta, porque a gente sempre vai ter uma repescagem das emoções e a gente vai dizer, e agora, o que é que eu faço? Né? Depois, a gente precisa de uma prática de meditação, porque a gente precisa acalmar a mente, precisa silenciar a mente para poder observar os impulsos e observar que a mente tem um movimento de quietude e uma mente de estar em movimento, mas tem uma lucidez atrás que está ciente disso. Depois, eu preciso de uma prática que me ajude a pacificar as minhas relações. Em geral, nós depositamos a nossa alegria nas relações o tempo todo. Então, essa prática pode ser Metta Bhavana ou Tonglen. Tá? E, em seguida, eu vejo essa experiência amanhecer de dentro. Tá? Essa alegria, por exemplo, que não vem de uma competição. O tempo todo a gente está competindo, pessoal. O tempo todo a gente tem inveja da pessoa que está do nosso lado, né? Chega a ser comovente, por exemplo, como a gente vai ter uma relação de casal e a gente está invejando uma pessoa que a gente está dividindo a própria cama, por exemplo. É uma coisa estranha isso, né? Mas acontece, tá? Então, por exemplo, como seria melhor, então, a gente se alegrar de modo natural, sem uma artificialidade, simplesmente por estar oferecendo, por estar presente, por estar do lado do outro, tá? Então, compaixão, amor, alegria e equanimidade é o nosso estado natural, mas a gente não consegue fazer isso ser cultivado de modo estável, porque a frequência que a gente lembra disso é muito pouca, pô. A gente está sempre projetando coisas o tempo todo, né? Sempre criando coisas o tempo todo, com essa mente expansiva. Então, com essa mente contemplativa, a gente vai trazer isso no dia a dia, tá? A gente traz motivação correta para querer andar no mundo. A gente já cansou de ficar autocentrado, achando que o mundo está pronto e que as pessoas nos devem algo. Isso é coisa infantil, né? Então, motivação correta, meditação para poder trazer a mente para perto, né? Isso já é um ato de compaixão fazer isso. Uma prática de lucidez que nos permita olhar com profundidade a natureza dessa experiência que está surgindo, né? Por exemplo, eu comecei a falar um bocado de coisa aqui sobre, por exemplo, a nossa experiência fundamental, ou seja, básica, independente de CPF, RG, CEP e assim por diante, é que, em geral, nós estamos buscando o prazer e evitando o desprazer. Então, nós estamos. O que a gente está chamando de alegria, na verdade, é uma euforia. Então, eu estou perguntando para vocês: isso é verdade ou não? Então, isso é uma prática de lucidez, certo? Eu não estou criando uma coisa nova. Eu estou dizendo, do jeito que você está aí, olhe para isso. Olhe, pare e veja. E, por fim, uma prática de purificação. Essa prática de purificação é uma prática que a gente chama de uma prática para abrir o coração. Quando a gente abre o coração, qualquer pessoa que está há mais tempo praticando vai perceber que a gente é possível cultivar esses momentos de alegria, e naturalmente vem junto, né? Compaixão, amor, alegria e equanimidade também, durante o dia a dia, mais e mais vezes, tá? Então, cabe a nós observar se a gente quer ter essa atitude, tá? Então depende só de nós mesmo, para querer observar a vida a partir desses olhos de sabedoria que está sendo descrito aqui, ou se a gente simplesmente quer seguir por aí repetindo os mesmos hábitos, os mesmos padrões e reclamando dos resultados, né? Então temos uma contradição aqui. Se vocês quiserem aprofundar esse tema sobre a alegria de viver sem perder a si, vocês podem aprofundar o tema das 6 emoções perturbadoras, tá? E também podem procurar o tema das 4 qualidades incomensuráveis. Tem um livro do Lama Alan Wallace, que foi publicado pela Luz da Letra, e também está disponível nas plataformas como Amazon e assim por diante, que aprofunda esse tema. Então fica a sugestão, eu também vou deixar isso aqui, esse livro indicado nos comentários. Eu fico por aqui, espero ter ajudado, até a próxima e tchau, tchau.